Mate ao Pique capítulo 22, totalmente derrotado. Além disso, atualmente Yankai estava em um estado muito triste. Com um olhar você podia ver que ele tinha experimentado algum tipo de tribulação. Será que ele ainda possui força para lutar? Além disso, ele era muito magro e desnutrido, deixando com que qualquer um possa olhar de cima para com ele. Praticamente todos os presentes acreditavam que Yankai seria incapaz de escapar da calamidade hoje. Mesmo Xianingtian, que estava em uma árvore próxima, sentia da mesma maneira. Xianingtian, que havia se tornado um discípulo Salão da Sombra, tinha vindo mais uma vez para gravar o resultado da batalha de Yankai. Como isso é permitido? Eu não posso permitir que o meu condiscípulo fique em desvantagem. Pediu Yankai, hesitando um pouco. Não há nada para se preocupar. Insistiu Zoagao. Desde que me tornei um discípulo, permitindo-lhe estes 3 movimentos é algo que devo fazer. Ah. Ok. Em seguida, Yankai respondeu, olhando um pouco relutante. Desde Senior Zou disse assim, então este discípulo não terá falta de educação. Pode vir. Zoagao gritou em voz alta, enquanto ele se firmou e plantou seus 2 pés firmemente no chão. Os músculos de seu corpo incharam e suas veias azuis bateu para fora por todo o seu corpo. Por outro lado, Yankai avançou passo a passo, os braços finos e pernas enrijecidos. Zoagao zombou internamente e pensou, basta com seu físico fraco, apenas um sopro meu serei capaz de surpreendê-lo. Então, que força você poderia possivelmente revelar? Vagarosamente passando para frente, Yankai caminhou até Zoagao. Ele fechou o punho. Lentamente, acenou-o na frente dele. Sorrindo, ele advertiu, Senior Zou, este discípulo, agora vai realmente bater em você. Pode vir. Assim como essas palavras saíram, o punho de Yankai já havia sido liberado golpeando direito no abdômen de Zoagao. Bang! Aquele som ecoou, no entanto nenhuma das pessoas presentes viram o punho de Yankai que estranhamente bateu Zoagao. Como seu rosto empalideceu, Zoagao não podia deixar de apertar o estômago e teve que dar alguns passos para trás. Bang! O segundo punho já havia chegado antes que ele pudesse se recuperar. Ele pousou em seu abdômen mais uma vez. Zoagao inclinou-se segurando o estômago, como ele sentiu os ácidos do seu estômago subindo. Pará! Yankai mais uma vez bateu o queixo de Zoagao. Ele gritou uma vez antes de cair no chão, imóvel. Ele ganhou. Um grande silêncio se seguiu, foi tão tranquilo que você poderia mesmo ter ouvido um alfinete cair. Um por um, todos olharam para Yankai, o choque era evidente em seus rostos. Os olhos de Sumu ficaram especialmente grandes, tão grande que parecia que eles estavam prestes a cair. 2 socos, um pontapé foi o suficiente para enviar Zoagao, que estava no 5º estágio corpo temperado, voando para longe. Porra! Esta é realmente a força de alguém que está na 3ª fase corpo temperado. Embora desde o início da batalha até o fim, Zoagao não retaliou, este poder estava longe demais. Uma pessoa que pesava cerca de 100 libras foi atingida com tanta força que voou alguns pés de distância. Se você não exercer algum esforço sério, como isso poderia ocorrer? Sem mencionar que a velocidade foi inigualável. Um momento Zoagao estava sorrindo arrogantemente, e no próximo ele estava inconsciente. Eles não podiam acreditar que a batalha que tinha acabado de acontecer diante de seus olhos. Sem mencionar Xianingtian, que estava sentada na árvore para gravar a batalha. Em seu pequeno livro, ela declarou claramente que Yankai ganhou a batalha. Nos últimos 2 anos, ele havia tido 147 batalhas e ele tinha perdido todas. Inesperadamente ele tinha mudado este registro hoje. Ele também tinha vencido a batalha de uma forma rápida e eficiente. Originalmente, Xianingtian graciosamente estava em um galho, canalizando sua energia para equilibrar-se. Mas, devido ao choque de sua vitória, ela momentaneamente perdeu a concentração e caiu do ramo, caindo no chão. Uma garota mascarada poderia ser vista caindo para baixo de uma árvore alta de 30 pés. Como ela caiu com a bunda primeiro no chão, você pode ouvi-la gritando aia. Felizmente ela tinha reflexos rápidos e sua velocidade de reação igualmente rápido. No último momento, ela canalizou alguma energia em seu corpo para amortecer a queda. Caso contrário,
ela teria saído com ferimentos muito mais graves. Apesar de suas nádegas ainda queimarem de dor, fazendo com os músculos ficarem tensos e quente o suficiente para fazer vapor de água. Ela se levantou e, suportando a dor, podia-se ver suas duas belas pernas tremendo. Xianingtia olhou em volta nervosamente, mas percebeu que não havia ninguém presente e soltou um suspiro de alívio. Se esta cena foi vista pelos outros, em seguida, ela teria perdido muito a cara. Ativando sua energia interna, ela dissipou a dor em sua parte inferior. Seus olhos brilharam. Xianingtia não poderia adivinhar a mudança em torno de força de Yankai. Ele só esteve fora por alguns dias, então, como é que a sua força aumentou tanto assim? Aquelas pessoas que testemunharam a cena, naturalmente, não podem ser comparadas a Xianingtia. Seu cultivo foi bem menor do que a dela, de modo que não podia ver a verdade da questão. Naquele momento, quando Yankai tinha golpeado, Xianingtia sentiu claramente a energia que atmosférica dentro dos canais de Yankai tinha sido despertada. Isto demonstrou claramente que ele era, pelo menos, a quarta etapa corpo temperado. Adicionalmente, ainda parecia que a sua força real ultrapassou esta fase. Mas ele não estava na terceira etapa corpo temperado há poucos dias. Este discípulo maldito! Ele inesperadamente escondeu sua verdadeira força, e ele não só deu um choque a todos, ele também fez alguém cair de uma árvore. Esta foi odiosa ao extremo. Inconscientemente, Xianingtia havia colocado toda a culpa em cima de Yankai pelo seu traseiro dolorido. Yankai olhou para o lugar onde Xianingtia estava escondida. Quando ela tinha caído, Yankai conseguiu ouvir um grito curto, mas porque a distância entre eles era muito grande, ele não tinha sido capaz de encontrá-la. Desde que ele não encontrou nada de anormal, ele não investigou mais. Ele então franziu as sobrancelhas, como olhou para o punho, sentindo-se um pouco insatisfeito. Claro, Yankai estava insatisfeito, pois era sua primeira batalha com outro ser humano desde que ele tinha obtido o corpo dourado. Devido ao fato de que ele não tinha controlado sua força corretamente, Zoagao foi arremessado para longe. Originalmente ele só tinha planejado enviar o seu adversário para trás alguns passos, mas parecia que seu poder era um pouco maior do que o que ele tinha imaginado. Na cena, Sumu foi o primeiro a se recuperar. Como ele apontou o dedo para Yankai, ele gritou em voz alta: "Você me traiu!" Yankai virou e calmamente olhou para Sumu. "Discípulo Su, você pode comentar o que quiser, mas você não pode dizer palavras de forma imprudente. Quando eu lhe enganei?" Sumu estava em uma perda de palavras. Era verdade, quando ele fez alguma traição. Zoagao tinha intencionalmente ficado lá e declarou que levaria 3 golpes. Inesperadamente, foi verdadeiramente derrotado em 3 movimentos. Sob os inúmeros olhares da multidão, como ele poderia enganar? Mestre Su, parece que nossa informação não era correta. Esse pirralho não está na terceira fase corpo temperado. Tenho medo de que ele já classificou-se. Caso contrário, como ele poderia derrotar Zoagao? Alguém que tinha olhos penetrantes e uma mente perspicaz rapidamente percebeu, sussurrando no ouvido de Sumu. Então foi assim. Sumu assentiu, escurecendo sua cara. Zoagao era muito arrogante. Se ele tivesse retaliado, como ele poderia perder? Na mente de Sumu, pensou que a razão pela qual Zoagao tinha perdido era porque ele tinha subestimado seu adversário. Ele acreditava que não importa o quanto Yankai classificou-se, ele só teria ido até a 4ª etapa do corpo temperado. Com essa grande lacuna em mente, se Zoagao havia retaliado, então Yankai teria sido o único a ser completamente derrotado. Irmão Yankai, você tem feito bem em esconder sua força. Sumu disse friamente e sombrio para Yankai. Hoje ele não tinha conseguido extrair sua vingança, por isso a sensação sufocante dentro de seu coração não tinha ido embora. Yankai deu de ombros. Vamos liquidar MPR a pontuação mais tarde. Da próxima vez, você não vai ter tanta sorte. Sumu havia friamente declarado a Yankai. Em seguida, com um aceno de sua mão, ele começou a levar as pessoas de volta, ao mesmo tempo, apontando para alguns para levar o inconsciente Zoagao. Mas antes de sair, ele dirigiu um olhar amargo final para Yankai. Essa inimizade foi selada por agora, embora Yankai não se importava. Em qualquer caso, no portão principal, só havia regras do portão principal. Então,
Se você queria causar algum problema, você só poderia fazê-lo sob a forma de duelos. Além disso, ele ainda precisava treinar com os outros, caso contrário, ele não saberia a verdadeira extensão de seu crescimento. Com isso em mente, Yang Kai pensou que a rixa entre Sumu e ele próprio era uma bênção. A batalha de hoje não foi excitante o suficiente, e Yang Kai foi deixado com uma grande insatisfação. Com Sumu indo, o entretenimento acabou e a multidão naturalmente se dispensou. Embora muitos deles ainda estavam reproduzindo o milagre recente em suas mentes, desse discípulo do julgamento em 2 anos de Yang Kai. Ele obteve a sua primeira vitória. Apesar de ter sido muito rápido, ele ainda tinha vencido.